Resumos da Bíblia, o livro de Ester. Os livros históricos do Antigo Testamento encerram-se com um drama romântico, escrito na forma de conto, mas com todas as características de um romance completo. Os acontecimentos descritos no livro de Ester têm início em 483 a.C., o que significa que esses fatos ocorreram entre o retorno de Zorobabel, 538 a.C., e o segundo retorno com Esdras, 458 a.C. A história se passa em Suzã e suas cercanias, na capital do Império Persa. Em nenhum momento o autor se refere a Deus nesse livro e também não menciona Abraão, a aliança, oração ou o reinado de Davi. O livro de Ester não é citado no Novo Testamento e é o único livro do Antigo Testamento que não está representado nos papiros do Mar Morto. Ao longo dos anos, muitos têm dispensado o livro como sendo completamente secular, perguntando-se como ele foi incluído no cânon. Entretanto, o poder da mensagem desse livro está em parte em sua sutileza. Aliás, o autor parece atrair o leitor para uma teia de sutilezas irônicas e entretecidas demais para ser verdadeira. Um poder maior estava em ação naquelas circunstâncias, e no contexto torna-se claro que Deus é o personagem principal da obra. O autor quer demonstrar que mesmo quando a presença de Deus não é aparente, ele está trabalhando em favor do seu povo. Conteúdo. Conforme vimos na discussão de Esdras e Neemias, a questão da distinção dos judeus e sua adoração exclusiva de Yahvé era crítica para o povo de Deus em Jerusalém durante o governo do Império Persa. Aqueles judeus que ainda viviam no exílio, como Ester e Mordecai, lutavam com as mesmas questões. A adoração de Yahvé jamais poderia ser simplesmente uma religião entre muitas, como os persas insistiam em afirmar. O monoteísmo exclusivo não era compatível com o pluralismo persa. Para os persas, que valorizavam a inclusão, os judeus pareciam irracionalmente intolerantes, o que levava a hostilidades. O livro de Ester mostra como o povo de Deus deve reagir diante de uma sociedade pluralista e multirreligiosa. Mesmo nas piores circunstâncias, Deus está procurando pessoas que confiem nele e somente nele. O livro conta a história de uma linda mulher e seu tio que arriscaram a vida para salvar os judeus da destruição. É uma história cheia de perigo, intriga e suspense. O livro também explica as origens históricas da festa do Purim. Visão geral. O autor estruturou o livro de Ester em um formato problema-solução. Depois de 2 capítulos introdutórios que dão o pano de fundo histórico necessário, o problema, a trama perversa de Amã, é introduzido no capítulo 3. O resto do livro apresenta a solução de maneira gradual. Ester torna-se rainha, capítulo 1 e 2. Os 2 primeiros capítulos de abertura apresentam aos leitores os personagens principais, Ester e Mordecai, e explicam como eles chegaram a uma situação na qual ocupavam posições tão elevadas no Império Persa. Quando a rainha Vasti recusou-se a atender a um pedido estranho e fútil do rei Assuero, Xerxes I, que reinou de 486 a 465 a.C., ele imediatamente a depôs, capítulo 1. A fim de encontrar uma substituta adequada para a rainha, os representantes do rei procuraram por todo o reino pelas virgens mais bonitas, dentre as quais o rei escolheria a nova rainha. Dentre essas jovens, uma destacava-se do resto. Ester era a sobrinha de Mordecai, o judeu. Os pais de Ester haviam morrido. Todos no palácio que conheciam a bela Ester gostavam dela. O rei amou Ester mais que todas as outras candidatas e fez dela sua nova rainha. Todo esse tempo, seguindo as instruções de Mordecai, Ester resolveu não revelar sua identidade judia, a fim de não levantar suspeitas de deslealdade ao império. Esse último fato encontra-se no capítulo 2, verso 10 e novamente no capítulo 2, verso 20, para criar suspense e drama. No final da introdução, o autor inclui um pouco mais de pano de fundo que vai ser importante mais tarde.
Mordecai ficou sabendo secretamente de uma conspiração para assassinar o rei Assuero. Ele contou a Ester, que advertiu o rei e impediu o golpe de acontecer. Os conspiradores foram mortos e o ato de Mordecai foi registrado nos documentos oficiais persas. A trama perversa de Amã para destruir os judeus, capítulo 3. Algum tempo depois, a devoção de Mordecai como judeu causou problemas. Os oficiais do palácio do primeiro-ministro Amã observaram que Mordecai recusava-se a prostrar-se diante de Amã, como todos os oficiais reais tinham que fazer. Mordecai recusava-se a realizar qualquer tipo de adoração humana e adoração apenas a Deus. Irado, Amã convenceu o rei a escrever um edito oficial persa ordenando a morte de todos os judeus que eram um obstáculo para suas ambições pessoais. Ao lançar o Purim, ou sortear, eles determinaram que todos os judeus fossem aniquilados no 13º dia do mês Adar. Como decreto persa oficial, a ordem era irrevogável. Mordecai e Ester entram em ação para salvar os judeus, capítulo 4 ao 10. Apenas uma esperança restava para salvar o povo judeu. Apenas Ester poderia usar sua influência pessoal junto ao rei para impedir que aquela tragédia se tornasse realidade. Mordecai pediu a Ester que revelasse sua identidade judia e intercedesse pela vida de seu povo, no capítulo 4. Mas ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, sob o risco de execução. Finalmente, Ester foi convencida a arriscar sua vida para salvar a de seu povo por meio da pergunta penetrante de Mordecai, e que é o tema do livro. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Capítulo 4, verso 14. O favor de Deus não é concebido para ser desperdiçado em egoísmo. Alcançar o propósito de Deus para nossa existência é mais importante que nosso bem-estar pessoal. Ester concordou em arriscar sua vida na tentativa de interceder, mas antes ela instruiu todos os judeus de Susã a jejuar durante 3 dias. Sua decisão ecoou nas palavras: se perecer, pereci. Capítulo 4, verso 16. 3 dias depois, Ester foi até o rei Assuero, que felizmente a recebeu sem hesitar. Seu pedido, entretanto, foi surpreendente. Ela o convidou com Amã para um jantar particular naquela noite. Durante o jantar, ela pediu que eles se encontrassem novamente na noite seguinte. A alegria de Amã por ser incluído nesses jantares, particularmente com o casal real, logo se transformou em fúria quando ele viu que Mordecai mais uma vez recusava prostrar-se diante dele. Está no capítulo 5, verso 9. Cheio de raiva, ele ordenou a construção de uma forca de 25 metros do lado de fora da sua casa, onde ele pretendia executar Mordecai, de uma forma que só pode ser explicada por meio da soberana providência de Deus. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Capítulo 6, verso 1. Ele pediu que lessem para ele o livro dos feitos memoráveis. Mediante essa leitura, ele foi lembrado de que Mordecai havia salvo sua vida em certa ocasião. Quando soube que Mordecai não havia sido recompensado, chamou Amã, que havia acabado de chegar. Sem lhe dizer o que tinha em mente, o rei perguntou a Amã quais as recompensas especiais que deveriam ser dadas a um homem que ele quisesse honrar. Amã, que não conseguiu pensar em ninguém que merecesse essas recompensas mais que ele, pensou que o rei estava querendo honrá-lo. Ele sugeriu aquilo que considerava ser uma recompensa razoável. O rei deveria dar àquele homem um manto real, um cavalo e um príncipe nobre para marchar diante dele pela cidade clamando, abre aspas, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, fecha aspas. Capítulo 6, versos 7 a 9. O rei Assuero aceitou a sugestão. Mordecai recebeu a recompensa e, ironicamente, Amã foi o nobre príncipe a escoltá-lo pela cidade. Capítulo 6, verso 11. Depois de uma experiência tão humilhante, Amã talvez esperasse que alguma coisa boa resultaria do jantar com o rei e a rainha naquela noite. Mas no jantar, Ester revelou as intenções perversas de Amã e implorou por misericórdia para o seu povo. Capítulo 7, versos 3 ao 6. Chocado com o comportamento de Amã, o rei ordenou que ele fosse enforcado na mesma forca que havia construído para Mordecai. Mas ainda há mais ironia. O rei deu as propriedades de Amã para Mordecai.
o rei também fez de Mordecai o sucessor de Amã, capítulo 8, verso 1 e 2. Mas a questão do decreto de Amã ainda era um problema. Ele não podia ser revogado, porém o rei permitiu que Mordecai emitisse um outro decreto para neutralizar seus efeitos. O segundo decreto dizia que os judeus de todas as cidades do Império Persa poderiam se defender de qualquer ataque no 13º dia de Adar, capítulo 8, verso 3 ao 17. No dia fatídico, os judeus se defenderam de seus inimigos com sucesso. O dia seguinte, dia 14, tornou-se um grande dia de celebração, exceto em Suzã, onde ocorreram mais batalhas. Os judeus de Suzã celebraram sua vitória no 15º dia de Adar, capítulo 9, verso 20 ao 28. O feriado foi chamado de Purim por causa de Pur, ou sorteio, que Amã fez para determinar o dia que ele iria propor para o extermínio dos judeus. Esses 2 dias do mês de Adar tornaram-se lembrança permanente de como suas tristezas foram transformadas em alegria e seu pranto em celebração. O livro encerra-se com uma nota curta sobre os sucessos do rei Assuero e o seu braço direito, Mordecai, capítulo 10, verso 1 ao 3. Que legal, você chegou até o final do vídeo, muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo, me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado, até o próximo vídeo, Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!